Olá pessoal, depois de um certo tempo voltando a fazer os vídeos no canal do YouTube, o fato de ter parado de fazer os vídeos durante um certo tempo foi o fato de ter ingressado no programa de pós-doutorado, né, interdisciplinar em Ciências Humanas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou residindo aqui, inclusive em Florianópolis, para cursar o programa. Mas o que eu gostaria de retomar, né, a partir da feitura dos vídeos, é justamente a temática recente, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi a operação feita pelas polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio BOP, em algumas favelas do Rio de Janeiro, né, recentemente. Então, o tema se reporta aqui a questão da segurança pública, né, da violência e etc., né, que é uma das questões que a gente vem retratando nos nossos vídeos. Para não estender muito este vídeo, eu pretendo fazer outros na sequência sobre isso, inclusive conversando com pessoas da área de segurança pública, etc., que aliás era uma proposta que a gente encampou um pouco antes de dar uma pausa nos vídeos, vamos retomar. Mas eu gostaria de retratar duas questões. Eu acho que mostram muito bem, inclusive, os antagonismos políticos, né, os radicalismos ou os fundamentalismos que hoje têm atravessado, do ponto de vista ideológico, as discussões sobre segurança pública, e vou fazer a partir do que ocorreu no Rio de Janeiro, então. Em primeiro lugar, eu gostaria de retratar um pouco de uma leitura que foi feita por uma especialista da área de segurança pública, a professora Jaqueline Muniz, da Universidade Federal Fluminense, uma respeitada pesquisadora da área de segurança pública, já ministrou vários cursos no Brasil e fora do Brasil, inclusive para as polícias, é uma conhecedora do tema. No entanto, do meu ponto de vista, isso retrata de um certo modo aquilo que eu estou chamando de um certo fundamentalismo à esquerda do espectro político na análise das questões de segurança pública, se retratou quando ela disse que seria possível enfrentar os traficantes do Rio de Janeiro portando fuzis, então, com pedras, né? Muito provavelmente ela se utilizou dessa frase de forma irônica, mas foi muito infeliz na frase, né? E de um certo modo essa frase advém de uma leitura que diz que, antes de tudo, o fato de encontrarmos nos adolescentes, né, jovens que residem nas favelas, o principal mote, digamos assim, do enfrentamento da segurança pública estaria equivocado, digamos assim, que não seria ali o lugar de se enfrentar de forma mais premente, mais eficiente, inclusive, a questão do próprio tráfico de drogas, até porque a questão da lavagem de dinheiro e da própria corrupção que hoje se coloca diante de traficantes e, inclusive, de outros indivíduos, né, advindos de outras instituições, como do próprio meio político. Esses sujeitos, então, que são realmente aqueles que ganham com a questão do ilícito, não estão nas favelas. Mas isso demonstrou, isso que eu estou chamando de um certo fundamentalismo à esquerda do espectro político, mostrou uma visão que, do ponto de vista do trabalhador policial, não caiu nada bem. E aí eu digo efetivamente que foi uma fala infeliz nesse sentido, né? Porque é preciso um mínimo de empatia para se colocar no lugar de um policial que sobe o morro ou que, enfim, em qualquer terreno precisa enfrentar sujeitos que estão resistindo, né? A presença policial se utilizando de armamento pesado, como é o que ocorre nos morros do Rio de Janeiro já há um bom tempo, né? Então, isso obviamente não soa bem para aquele trabalhador, o policial, né? Que se vê desmoralizado diante de uma afirmação como essa, incompreendido de forma absoluta. Então, assim, aqui fica a solidariedade, inclusive, para diante desses profissionais, né? Que foi uma afirmação com certeza infeliz. Por outro lado, do outro lado do espectro político, vamos dizer assim, de direita, nós temos na figura do próprio governador do estado e de uma série de outros, né, que defendem esse tipo de atuação, sem necessariamente propor uma ocupação dos morros, né, ou seja, simplesmente as operações pontuais, como essa que foi feita, que parece que envolveu aproximadamente 2.500 policiais, né, então uma operação que com certeza requereu dos cofres públicos uma soma considerável para ser efetuado, acabou gerando aproximadamente 120 mortes, o que significa que, do ponto de vista de uma eficácia, pode-se questionar. Né? Para mim, uma operação policial de sucesso é aquela que consegue atingir os seus objetivos, né?
consolidar os mandatos de apreensão e efetuar as prisões sem necessariamente que existam óbitos, baixas, né? Inclusive 4 policiais foram, infelizmente, atingidos, né, e morreram, né? Vieram a óbito na operação. Então pode-se questionar o que significa uma operação de sucesso. Foi dito pelo governador que foi uma operação de sucesso, mas nós entendemos aqui, então, fazendo a crítica desse outro lado, então, do espectro político agora de direita, né, que propõe ocupações pontuais, ou entradas, melhor dizendo, pontuais de policiais em confronto, então, com os traficantes ou aqueles ligados aos traficantes do morro, sem se preocupar com uma política pública de ocupação desse território após o enfrentamento, então, dado aos aqueles que mantêm o tráfico e ocupam a região, nos parece muito pouco útil, né, muito pouco proveitoso, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma operação como essa, não vir acompanhada de um planejamento e de uma ação a ser feita no sentido da retomada, né, do território por parte do Estado, ou seja, da ocupação desse espaço a partir de políticas públicas, de ações na área de segurança, de arte, enfim. Por que eu digo isso? Porque se não for feito assim, só a entrada repentina, o combate aos traficantes, logo em seguida esses traficantes, outros, né, ligados à mesma facção, no caso ali o Comando Vermelho, que é aquela facção que no Rio de Janeiro hoje detém o maior poderio, mas não só no Rio de Janeiro, já estendeu os seus tentáculos para outros territórios, como a própria Bahia, mas logo em seguida é reocupada por esses grupos. Então não tem eficácia nenhuma a não ser uma mediatização, digamos assim, o fato de aparecer na mídia e na fala dos próprios políticos, que esse é um político que tem pulso firme e que está enfrentando então a criminalidade e a violência existente no Rio de Janeiro. Se isso desse certo, já teríamos dado um fim a esses grupos, né, nas favelas do Rio de Janeiro. Porque aquele que estuda sabe que nos últimos anos, centenas, para não dizer milhares de operações já foram feitas nas favelas, operações semelhantes a essas. E a gente percebe nos últimos anos o que? Não o enfraquecimento dessas facções, mas o seu fortalecimento. E é aquela velha história, as polícias inclusive sabem, né? Você mata muitas vezes um chefe do tráfico, no outro dia aparece outro que ocupa o seu lugar. Um sobrinho, um primo, enfim. Né? Então, a gente pode questionar aí até que ponto esse tipo de postura efetivamente traz a médio e longo prazo uma solução do problema, ok? Então, é uma questão complexa, a questão da segurança pública, não tenha dúvida. Fica aqui, então, a seguinte reflexão final desse vídeo. Um apoio aos policiais, que são profissionais, são trabalhadores e cumprem ordens. No Rio de Janeiro, infelizmente, diante da situação que vivemos nas últimas décadas, cumprir ordens aqui no sentido da manutenção da ordem, da entrada dos morros, no sentido de expelir mandatos de prisão e etc., significa, infelizmente, entrar em confronto armado. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, fora do Rio de Janeiro, você não precisa necessariamente ir fortemente armado, porque para entregar um mandato de busca e apreensão, ou efetuar uma prisão, você não vai ter esse tipo de reação, né, como a gente vê no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caso sui generis. Então, por um lado, é ingênuo achar que o policial pode subir os morros do Rio de Janeiro sem se preocupar com armamento e sem se preocupar em entrar em confronto com os indivíduos, porque ali sempre vai haver confronto, né? Vai haver a resistência, inclusive, por parte de indivíduos altamente armados. Então, no final das contas, a grande vítima, ou uma das grandes vítimas desse tipo de operação são os policiais que moram no Rio de Janeiro, né? Além da população que mora nas favelas, que grande maioria são pessoas honestas, trabalhadoras, e que acabam muitas vezes sendo alvejadas, atingidas, né? Ou no mínimo vivendo uma situação de pânico, de terror, diante dessa guerra que acontece lá, que é uma coisa típica, né? Como se diz, acontece só no Rio de Janeiro. Aliás, falando ainda da questão dos policiais, 2.500 policiais, com certeza muitos deles, assim como já apareceu inclusive na mídia, muitos deles não tinham mais do que 2, 4 meses de experiência policial. Fazia 2 ou 4 meses que tinham entrado para as polícias, né? Então, com certeza não eram indivíduos que estavam preparados para enfrentar esse tipo de situação. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem o BOP,
que é um órgão da polícia mais especializado nesse tipo de confronto, né, mais parecido inclusive com um grupo do exército do que necessariamente como da polícia, mas muitos policiais que acabaram participando dessa operação, até porque ela foi muito grandiosa, necessitou de muitas pessoas, tivemos ali policiais, então operadores, né, da legalidade que não tinham a mínima possibilidade, experiência, inclusive para estar nesses ambientes, e acabaram inclusive sendo vitimados. Então fica aqui uma reflexão de que o tema é complexo e que por vezes a gente precisa, para não dizer na grande parte das vezes, a gente precisa estar para além dos fundamentalismos de direita e de esquerda, se quisermos efetivamente entender os temas da segurança pública, de novo, de complexos que perpassam o Brasil e notadamente um estado como o Rio de Janeiro. Um abraço a todos.